Vamos respirando profundamente, vamos fechando os olhos, vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus, nosso maior amigo, nosso guia, nosso mestre. Senhor, nós estamos aqui nesta reencarnação, todos nós desejando te seguir. Porém, nos faltam as forças e nos faltam o entendimento das tuas lições. Por isso, Senhor, nós estamos aqui reunidos em teu nome e viemos te pedir, Senhor, o teu amor sobre nós, o teu imenso amor, Senhor Jesus, derrame sobre todos nós, para que possamos melhor compreender as tuas lições, para que possamos receber as forças, a coragem de olhar para dentro de nós mesmos. E assim, poderemos refletir e encontrar os nossos próprios vícios e defeitos que nos infelicitam. Te pedimos, Senhor Jesus, permita que neste momento os anjos da guarda de cada um de nós se aproxime, se fazendo presente, estendendo suas mãos luminosas sobre nossas cabeças, para que possamos afastar de nós as nuvens que nos cobrem a visão e que possamos então elevarmos-nos, compreendendo as tuas lições, Senhor. Te damos graças e que a tua vontade seja feita em nós, que assim seja. Bom, então, como já havíamos iniciado esse assunto, que não é um assunto fácil, tanto é que ele se encontra no Evangelho, um pouco mais no final, no Livro dos Espíritos, ele está já na terceira parte, também mais para o final, que é essa questão de como é que nós vamos lidar com esse egoísmo, que ainda está entranhado em nós. Então, esse objetivo que nós estamos buscando nos últimos encontros, nós estávamos vendo a questão 917, e ela nos abre um comentário, através do comentário do Kardec, nos abre mais perguntas, porque eu queria lembrar a vocês que o nosso objetivo, como o estudo do Evangelho, da obra de Kardec, não deve ser decoreba, não deve ser querer saber, que número que é, não nesse sentido teórico. Nós precisamos, e por isso também da oração, né, de pedir o anjo da guarda ficar pertinho, nós precisamos compreender esses ensinamentos, nem que a gente ficar um mês inteiro em cima de um assunto, nós precisamos compreender para tomar a prática, para tornar isso verdade em nosso pensamento, em nosso sentimento, em nossa vontade. Então, vamos assim nos predispondo a
nos preparando para a gente não ficar pensando nos outros. Lembrando, se nós pensarmos nos outros, nós vamos pensar assim, bom, os outros são os nossos instrumentos evolutivos. Estamos num planeta de provas e expiações, portanto, se os outros fizerem para nós tudo que a gente gosta, tudo que a gente quer, nós vamos nos acomodar. E aí nós não vamos evoluir. Então, vamos entender, puxa vida, mas é tudo que a gente quer. A gente sonha, né, de ficar numa rede, embaixo de uma sombra, na beira do mar, escutando o barulhinho das ondas e sendo servido com suquinho, fresquinho. Por que que nós sonhamos com isso? Parece que isso nos apraz. Por quê? Porque ainda predomina em nós o egoísmo. Simples assim. Porque quando estivermos mais adiante, numa escala evolutiva superior, o que será do nosso desejo? Fazer o bem ao próximo, diminuir o sofrimento do outro. Tu vê, né? Como nós precisamos aprender. Então, nós vamos aqui na pergunta 917, Livro dos Espíritos, que nós já estávamos vendo semana passada. A pergunta, qual o meio de destruir-se o egoísmo? Tá, isso a gente estava estudando. Aí nós entramos no comentário do Kardec, quando ele disse que a cura do egoísmo poderá ser demorada, porque numerosas são as causas disso. Bom, então nós vamos começar a entender as causas disso. Aí ele explica que a falta de uma educação competente é uma grande causa do egoísmo ainda em nós. Aí, o que que ele traz? Ele traz aqui uma questão da educação que as pessoas dão aos seus filhos. Ele traz um exemplo. Porque os pais, tanto na classe pobre quanto na classe rica, os pais, devido a sua fraqueza, incúria e ignorância. O que é a ignorância? O desconhecimento. Então, essas palavras, fraqueza, incúria e ignorância, não podemos escutar essas palavras como palavras a nos agredir. Aí que Jesus diz que nós temos que ter humildade. Então, nós temos que entender assim, vamos tentar aceitar essas palavras. Devido, então, à fraqueza, incúria, ignorância que dirigem os filhos, nós não podemos nos admirar de encontrar tantas imperfeições no mundo. Então, aqui ele está nos chamando de irresponsáveis, de uma maneira muito educada. Allan Kardec, ele possuía essa característica. Ele falava as coisas, as maiores verdades, de uma maneira tão equilibrada e com palavras sem agressão, sem o desejo de ofender ninguém, mas com o desejo simplesmente de esclarecer. Porque é óbvio que se nós ainda estamos produzindo sofrimentos em nós, é óbvio que nós estamos fazendo alguma coisa errada. Se nós ainda estamos aqui vivendo, sofrendo,
Poxa, e nós sofremos, e que ele diz ainda, tem um comentário, que essas pessoas, então, devido a essas fraquezas, incúria, devido à ignorância, devido ao egoísmo, as pessoas, elas produzem sofrimentos umas às outras. E quer ver, nós vamos pensando sobre isso dentro de uma família. Quantas vezes nós observamos pessoas que se amam, não conseguem se ver vivendo longe um do outro. Isso pode ser relacionamento de marido e mulher, de mãe e filho, de namorados, o que for. Como acontecem problemas, discussões, mágoas, desentendimentos, brigas entre pessoas que se amam. O que é isso? Ainda não sabemos amar? Também. O que nos impede de amar? Nossas inferioridades. Quais são essas nossas inferioridades? O egoísmo. Puxa, parece que a gente vai, cai no mesmo buraco. A gente tenta andar, cai no mesmo buraco. Bom, então nós vamos começar a ampliar um pouquinho isso de uma forma um pouco mais prática. Ele diz assim, esse é o comentário do Kardec, né? O homem quer ser feliz e esse sentimento é muito natural. E é por isso que o homem trabalha incessantemente em busca disso. Só que o homem, nós, na nossa escala evolutiva, nós ainda estamos muito ligados à matéria e por isso nós temos essa ideia de que o acúmulo material ou uma posição social mais elevada nos fará mais felizes. Essa é uma ideia que nós ainda possuímos e que não deixa de estar de todo certa, nem de todo errada. Porque Jesus nunca falou que seríamos felizes na miséria. Também nunca falou que seríamos felizes na riqueza. Nenhuma nem a outra. Então, nos falta encontrar o equilíbrio. O que ele fala é que a riqueza pode ser uma prova um pouco mais difícil do que a pobreza. Por quê? Porque a riqueza, o dinheiro, pode nos proporcionar maiores diversões, maiores satisfações, e isso pode nos levar a ocupar todo o tempo das 24 horas por dia, ocupar todo o nosso tempo em busca de satisfações, distrações, passeios e tantas outras coisas que o dinheiro pode proporcionar. Mas também nós podemos pensar que a pobreza também tem um lado muito terrível, que proporciona ao ser humano a revolta, a brabeza, a raiva, a agressividade. Deveria proporcionar a humildade, mas todos nós necessitamos passar por todas estas situações sociais, todos nós vamos ter que passar por todos, nós vamos ter que, se nós não passamos ainda pela miséria, nós vamos ter que passar, se não passamos ainda pela riqueza, também vamos ter que vivenciar isso, porque são aprendizados importantes que nós só conseguiremos adquirir quando vivenciando estas circunstâncias. Então, quando o homem compreender bem que o egoísmo é uma das causas que gera o orgulho, que gera a ambição, vamos tentando raciocinar assim dentro de nós, não vamos pegar isso como uma teoria e vamos ver se a gente concorda com essa teoria ou não.
Vamos tentar assim, ó, eu estou lendo aqui direto um comentário do Allan Kardec. Então, nós podemos confiar nesses dizeres. Então, vamos tentar deixar isso nos envolver. Ó, quando compreender bem que o egoísmo é uma das causas a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio. Olha, eu não estou inventando nenhuma palavra, estou lendo aqui. Olha tudo isso é egoísmo. O que é o egoísmo? É eu pensar só em mim. Eu penso em mim, eu quero o bem para mim, eu quero o que é bom para mim, eu quero satisfazer minha vontade, eu quero que meus sentimentos sejam melhor, e eu quero que os meus pensamentos fiquem zen, fiquem tranquilos. Ó, o egoísmo gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme. Chega, né? Mas ainda não. E que cada instante a pessoa se magoa. Ó, que a cada instante o magoam. Que leva, tudo isso é egoísmo, que leva a perturbação a todas as relações sociais. Leva a perturbação a todas as relações sociais. E todos nós precisaremos passar por todas as etapas desta sociedade em que vivemos. Em todas as situações que uma sociedade pode nos oferecer, todos nós precisaremos vivenciar isso. E para isso a gente vai receber de Deus inúmeras encarnações para isso. E não chega por aí. O egoísmo provoca as dissensões. O egoísmo destrói a confiança, obrigando-o a manter-se constantemente na defensiva contra o seu vizinho, contra qualquer pessoa ao seu redor. Enfim, a causa que faz do amigo um inimigo. Quando, então, compreender bem que o egoísmo é uma das causas que gera todos esses sofrimentos, então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade e, acrescentamos, com a sua própria segurança. E aqui eu faço um comentário. Por que ele está falando dessa segurança? Porque no momento que nós nos permitirmos vibrar orgulho, ciúme, inveja, ambição, desconfiança, mágoas, nós estaremos emitindo ondas vibratórias que vão chegar perto de nós nenhum espírito de luz. Aí a pessoa vai dizer assim, mas daí eu vou orar. Quando eu sinto isso, eu me coloco em oração. Vamos raciocinar um pouquinho. Nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Eu vou falar um pouquinho sobre o livre-arbítrio. Deixa eu ver aqui a página certa. Aqui. Livre-arbítrio. Vamos engatar uma informação com a outra. Porque se eu tenho um livre-arbítrio de me manter em egoísmo e permitir gerar dentro de mim dissensões, ciúme, inveja, crítica,
né? Intranquilidade, impaciência, toda essa coisa. É por livre-arbítrio. Ah, mas daí eu também vou por livre-arbítrio começar a fazer uma oração, porque estou me sentindo mal. Lógico que a pessoa vai se sentir mal, porque vai atrair para perto de si espíritos na mesma frequência. Quem é que vai conseguir se sentir bem desse jeito? Vai dar taquicardia, vai dar pressão alta, vai dar rubores, vai dar tremor, vai dar um monte de dor de barriga, um monte de coisa. Tensão muscular, por causa da raiva, um monte de coisa. Livre-arbítrio. Ah, mas daí a pessoa, daí eu vou orar, porque a oração é um santo remédio. Tá. Espíritos existem ao nosso redor, eles também possuem um livre-arbítrio. Vamos imaginar, Jesus disse, nós temos que amar ao próximo, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Qual é o espírito que vai gostar de ficar ouvindo a oração de uma pessoa que toda vez que recebe uma oportunidade de se humildar, de perdoar, de confiar, de desenvolver a paciência, a tolerância, a indulgência, todas as oportunidades que Deus traz para a pessoa não quer saber, se revolta, se mantém no egoísmo, se mantém na raiva. Olha, vamos falar aqui, isso aqui é a pergunta 872 do Livro dos Espíritos, lá na parte da lei de liberdade. Olha aqui. O livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas que o espírito elegeu no estado de erraticidade. Quer dizer, todas as provas que nós temos aqui na nossa encarnação, nós elegemos. Nós pedimos antes de reencarnar. Ó, e na condição de encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos estamos voluntariamente submetidos. Nós temos, então, o livre-arbítrio que nós usamos quando estávamos ainda na forma espiritual, sem o corpo físico, antes de reencarnar, nós usamos a nossa livre vontade para escolher as provas que teríamos quando encarnados. Nós sabíamos lá, olha, o que vai acontecer? Escolhe aí, tu quer vir filho de quem, tu quer casar com quem, quer ter quem de filho, tu quer ter qual doença, tu quer vir pobre, tu quer vir rico, tu quer fazer o quê? Tudo isso para acertar as contas dos erros do passado e aproveitar a oportunidade maravilhosa de uma encarnação para crescer, evoluir moralmente. O que é a evolução moral? É se desprender dos vícios, e aí está dizendo quais vícios? O egoísmo, maledicência, inveja, ciúme, e vai, que a gente já falou. Nós temos, então, que identificar em nós, hoje como encarnados, quais são esses vícios que permanecem em nós, porque nós pedimos as circunstâncias provocativas para fazer aflorar de dentro de nós, para nossa consciência conhecer a nós mesmos. E fazer os esforços para superar nossas tendências negativas e agirmos bem. Tá. Nós temos o livre-arbítrio, tivemos lá na erraticidade, no tempo em que estávamos desencarnados, tivemos a oportunidade de escolher quais seriam as provas aqui nesta encarnação. Que maluquice que nós fizemos lá, né? A gente pensa isso, mas não, lá nós estávamos com a consciência expandida, aqui nós estamos com a consciência espremida. Dá para dizer assim, lá estava expandida, aqui ela está espremida. Mas aqui nós possuímos o livre-arbítrio e as condições. Quando ele fala aqui, ó, a faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós estamos voluntariamente submetidos. A faculdade é a condição. Deus não nos dá uma
situação que nós não tenhamos as condições, ou seja, a faculdade, que ele usa o termo, onde nós não tenhamos o conhecimento necessário, as condições apropriadas para resistir a esses arrastamentos, ou a esse derramamento de nossas próprias tendências, nossas vontades. Porque as nossas tendências, elas se grudam onde? Nas vontades. Porque as vontades, elas vêm da onde? De dentro, né? Acontece alguma coisa da vontade de. Tem gente que acontece alguma coisa da vontade de pegar outro no pescoço. Né? Acontece alguma coisa da vontade de gritar. Acontece alguma coisa da vontade de ir lá, o que é dar um beijo, da vontade de dar um abraço, da vontade de dizer alguma coisa boa, né? Essas vontades positivas e boas é que nós temos que aprender a desenvolver em nós. Mas não adianta a gente ficar fugindo daquilo que temos de ruim dentro da gente. Esse é um problema muito grave da humanidade. As pessoas que fogem, e aí nós podemos pegar tanto na classe pobre quanto na classe rica, existe essa tendência em todos nós de fugir daquilo que nos causa alguma perturbação. Porém, nós espíritas precisamos tomar esta consciência de que nós estamos aqui encarnados para fazer este autoconhecimento. Então, as condições, as experiências que a vida vai nos trazendo, não sendo absolutamente nenhuma dessas ocorrências ao nosso redor por acaso, e menos ainda injustas. Se nós raciocinarmos que Deus, Jesus está no comando, e Jesus no comando não permite que uma injustiça venha ao nosso encontro. Não permite. Se nós raciocinarmos desta maneira, como é que nós vamos começar a reagir diante dos problemas, diante das adversidades, diante daquilo que nos incomoda? Nós não vamos mais fugir, nós vamos tentar compreender. Mas compreender com essa teoria espírita que nos conduz a compreender não como culpados e nem como vítimas. Nenhum nem o outro. Nem sou culpada, mas também não sou vítima dessa situação. Quer dizer, se eu sou culpada, se eu cair nesse pensamento, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar, sem lutar. Eu vou aceitar o sofrimento e a dor e eu ainda por cima vou ficar me espancando. Ou eu vou ficar e vou dizer para mim, eu não presto, eu não mereço nada de bom mesmo, eu não sei fazer nada. Essa é a culpa. A vítima é diferente. A vítima é um pouco pior. Porque a vítima, ela põe a culpa no outro. E ainda por cima se coloca como incapaz. Porque eu tenho culpa disso e porque eu sou incapaz, mas aí começa a sair da culpa e bota a culpa no outro, se vitimizando. Esse é pior ainda. Porque daí nós estamos nos enlaçando com o outro e utilizando uma situação que poderia nos conduzir à própria libertação e nos elevar moralmente, nós estamos nos envolvendo com o outro em ondas negativas. Estamos causando ainda sofrimento ao outro. E, no fundo, esse movimento de se vitimizar e culpabilizar o outro, quer ver, vamos pensar, é vingança. Ainda por cima é vingança. Uma vingança retraída, uma vingança escondida.
Porque que desejo que me faz culpabilizar o outro? Eu me coloco na situação de acomodação, eu falo para as pessoas ao redor que fulano, ciclana fez tal coisa para mim, por isso eu estou em sofrimento. Estou denegrindo, estou faltando com a indulgência, porque eu estou falando mal do outro, estou distribuindo a maledicência ao meu redor. Olha quanto que nós temos que nos questionar. Como nós temos que avaliar? Claro, o que é o Espiritismo? O Espiritismo ele vem para nos libertar desses grilhões que nos mantêm aprisionados a essas ideias que nós alimentamos elas durante muito tempo, porque nós achávamos que era correto. Nós somos educados por várias e várias encarnações num jeito de pensar que vem nos desqualificando como cristãos, né? Então agora nós precisamos repensar, por isso que Jesus nos trouxe, Deus nos abençoou com esta terceira revelação. Foi dado uma, foi dado a segunda com Jesus. Agora vem a terceira revelação para nos servir como um impulso, porque muito tempo nós ficamos alimentando ideias erradas no nosso jeito de interpretar a vida. Então, olha só. Então, cabe à educação combater essas más tendências. Mas a educação fará isso de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. E isso aqui traz o Espiritismo para nós. O que é o Evangelho, segundo o Espiritismo, se não é justamente nos mostrando de que maneira nós temos que desenvolver em nós esse pensamento moral. Né? Ó, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, nós vamos conseguir modificar esse padrão egoísta em nós. Da mesma maneira como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene, os exemplos dele, né? Desprendido da matéria. Lembra que a gente estava falando, usamos aquela frase de que quanto mais o homem estiver aferrado à matéria, mais distante ele está da sua própria evolução. E aí que eu lancei a pergunta para vocês, no primeiro dia que a gente começou a falar sobre esse assunto. Como é que nós podemos viver? Porque isso é uma coisa que nós temos que observar em nós dia a dia, não é só, aqui nós estamos conversando sobre isso, sim, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nós temos que ir prestando atenção, de que maneira eu me relaciono com a matéria que me serve. A matéria, qual valor tem a matéria para mim? Porque tem pessoas que têm tanto amor a um prato, um copo que foi comprado lá não sei aonde, que se ele quebra, a pessoa chora. Eu já vi muito disso. Quebrou uma coisa, a fulana quebrou um prato que eu tinha lá, não sei do que, culpabiliza a pessoa pelo meu sofrimento. Nossos antigos, então, isso era normal. Quantos de nós crescemos vendo esse tipo de situação? Quantas crianças no passado apanharam? Apanharam, porque sem querer quebraram uma coisinha. E o que isso
representa dentro de nós? De que maneira que isso está aqui dentro de nós? De que maneira que nós agora estamos nos relacionando com a matéria? Por isso, eu quero dizer para vocês, esse assunto aqui, ao meu entendimento, pelo que eu estou lendo e buscando para trazer para vocês, eu vejo que isso aqui ainda vai um pouquinho, é como se nós estivéssemos fazendo uma terapia em conjunto, como se nós estivéssemos fazendo aqui uma busca interna, um curso evolutivo. Nós temos que buscar dentro de nós, são sacadas psíquicas que nós precisamos fazer. Tá? Quer dizer, então, vamos tomar, esse tem que ser um tema de casa para nós. Vamos, a partir de hoje de noite, amanhã, depois de amanhã, que maneira que eu me relaciono com a matéria? Que valor que tem uma coisa? Às vezes, uma coisa não é porque aquilo ali custou, se eu vou comprar uma lapiseira nova, ela pode custar, o quê? 15, 20 reais, 10 reais, não sei. Mas, essa que se alguém quebrar, o valor que ela tem é imenso. Aqui dentro. Porque eu tenho um relacionamento assim, o que é estar aferrada à matéria? Porque isso aqui, ninguém pode pegar, porque isso aqui... O que isso significa? Isso, nós precisamos, então, vamos todos nós nos comprometendo a fazer esse exercício durante essa semana, para nós nos prepararmos para a semana que vem, segunda-feira, a gente continuar vendo isso aqui. Nós temos tempo ainda, né? Mas vamos nos preparar. Senão não adianta, senão vira só teoria. Que legal, estava legal, o assunto estava legal. Concordo com tudo. Tá, mas e o exercício? E a transformação que nós temos o dever de fazer? Nós pedimos esta encarnação. Nós pedimos as situações que nos cercam e, principalmente, nós pedimos os problemas que a vida nos oferece. Por quê? Porque lá nós estávamos na erraticidade com a nossa consciência ampliada. Nós estávamos com as memórias abertas. Nós lembramos do que nós tínhamos feito na vida anterior, o uso que nós fizemos na vida anterior. Nós lembramos o quanto que as nossas emoções comandaram as nossas ações na vida anterior, e com isso nós nos envolvemos em sérias dificuldades. E aí nós pedimos de presente uma nova encarnação, e aí nós nos comprometemos, olha, com aquela pessoa que eu prejudiquei daquele jeito, eu quero ter oportunidade do reencontro, para que eu possa auxiliar e fazer diferente. Aquela outra pessoa que me ofendeu, e que eu guardei dentro de mim uma ferida imensa, pelo desejo da vingança, lá atrás, aquilo ainda está aqui. Eu quero encontrar essa pessoa na próxima encarnação, para perdoar ela. E aí eu vou me limpar desta ferida aqui dentro. Eu acho que tem que carregar aqui, apareceu uma coisinha. Imagina se nós pedimos isso. Eu quero reencontrar aquela pessoa que eu guardei mágoa, porque quem guarda mágoa, guarda toxina. É uma ferida que não cura. E nós, no passado, pensávamos que precisávamos criar uma situação para aquela pessoa nos pedir perdão, para então a ferida curar.
Assim como o sentimento da vingança também foi muito bem elaborado e justificado quando acreditávamos que se nós conseguíssemos colocar aquela pessoa que nos fez sofrer no mesmo sofrimento que nós, o sofrimento daqui vai desaparecer. Muitos de nós acreditamos nesta história. E aí nós temos que buscar, ó, a questão da vitimização, que eu falei antes, também é uma maneira de vingança. É uma vingança calada. A ferida é a falta do perdão, porque a ferida está lá dentro, intoxicando a própria pessoa. E a pessoa se permite adoecer mais ainda, para que o outro veja o que fez. Olha que falta de compreensão do que Jesus nos ensinou. Por isso que Jesus disse que nós temos que perdoar não 7 vezes. 70 vezes 7 vezes. Então nós temos que entender qual é a nossa relação com as coisas. Esse vai ser nosso objetivo essa semana. Conscientizar todos os dias, se perguntar. Atenção. Quem está em casa vai olhar para as suas coisas. Se eu fosse perder isso, se alguém me retirasse isso, se isso quebrasse, se isso estragasse, se alguém viesse e pegasse isso de mim, o que eu vou sentir? E aí, a gente tem que entender. E aí a gente tem que fazer o quê? Autodoutrinação. Eu tenho que conversar comigo. Aí se faz de louca e conversa consigo e conversa com a coisa. Olha, eu acho que tu não é tão importante assim para mim, eu não vou mais fazer esse tipo de valor, porque isso não pode ser tão importante. E vai conversando, vai se buscando. E vai se buscando. Porque daí nós vamos pegar um outro trecho, depois que nós conscientizar isso, nós vamos pegar um outro trecho do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que o título é, quem quiser dar uma olhadinha, 919, a pergunta. Conhecimento de si mesmo. Eu vou largar a pergunta agora, olha só. Pergunta que o Kardec elaborou para os espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Qual o meio prático eficaz que nós podemos usar para melhorar já nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E aí ele vai indo. Aí nós vamos vendo isso aí. Mas antes, o que adianta a gente ver isso aí se nós não tomamos minimamente a consciência da relação dos sentimentos, dos apegos, às coisas e aquele sentimento de como é que eu me relaciono com os outros, não só com as coisas, mas com os outros. São 2 movimentos. Como é que eu me relaciono com os outros? Eu culpo os outros pelos meus sofrimentos? Ou eu me responsabilizo pelo que acontece comigo, simplesmente porque eu tenho fé em Deus? Porque eu entendo que Deus é onipresente, onisciente, Deus me conhece, e Deus não me deixa, a nenhum de nós, passar por alguma experiência que me seja injusta.
desapropriada a mim. Deus me dá a vida como uma escola evolutiva. Deus está me trazendo lições o tempo todo. Como que eu me comporto? Eu me comporto como um aprendiz, com humildade? Ou eu me comporto com orgulho, como quem sabe tudo, como quem deseja ser servido e não quer servir a ninguém, porque se acha mais? Como eu vou tomar consciência disso? Começando a perceber se eu ainda espero coisa dos outros, se eu me decepciono ainda com os outros. Quanto que eu me melindro com aquilo que os outros falam ou fazem, quanto que eu estou me iludindo ainda, quanto que eu coloco a minha felicidade nas mãos dos outros. Que relacionamento que eu tenho com os outros e com as coisas. Essa é a nossa tarefa dessa semana, tá? Vamos fazer esse olhar, tomar essa consciência. Semana que vem a gente sai disso, mas vamos nos comprometer a fazer esse exercício diariamente. Conscientizar de que maneira que eu me relaciono com a vida, com os outros, quanto que eu espero dos outros, e de que maneira que eu me relaciono com as coisas, que valor que eu dou às coisas. Vamos fazendo a oração de encerramento do nosso encontro. Vamos fechando os olhos. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus. Vamos nos percebendo como somos pequenos diante da magnitude divina. E desta forma, nós nos humildamos diante de Deus e pedimos ao grande Pai que nos ama incondicionalmente, de formas que nós ainda não compreendemos, mas devemos saber que Ele nos ama incondicionalmente e Ele cuida de cada um de nós. Nós desejamos pedir-te, Senhor Deus, a tua permissão para que os bons espíritos trabalhadores da luz, teus fiéis trabalhadores, possam vir ao nosso encontro, ouvindo o nosso pedido, de cada pessoa que faz parte da nossa família, pois desejamos pedir as bênçãos, o cuidado, a atenção a cada um dos nossos familiares. Estejam eles encarnados ou desencarnados, próximos ou distantes, que eles sejam encontrados e que eles recebam o recurso do auxílio divino. Te pedimos, Senhor Deus, a tua permissão para que um pingo do teu doce e enorme amor possa ser derramado em todas as crianças deste planeta. Te pedimos, Senhor, uma outra dose do teu imenso amor a todos os criminosos deste planeta, encarnados e desencarnados. Senhor,
Te pedimos mais uma dose do teu imenso amor a todos os doentes, aqueles que sofrem com a morte de seus parentes, de seus afetos, bem como aqueles que desencarnam, perdidos, sem conhecerem a verdade. Senhor Deus, nós te pedimos por toda a humanidade, que as luzes do amor, da esperança, da fé, possam cobrir este planeta inteiro, que este mundo inteiro, que está neste momento passando por um grande chamado, por uma grande advertência, que possam escutar dentro de si o nome de Jesus, e então que se faça vibrar as leis que estão guardadas na consciência de cada criatura. Te pedimos, Senhor, enfim, as tuas bênçãos sobre todos nós, para que possamos desenvolver em nós maior consciência de nossos deveres, para que possamos ir mais rápido ao teu encontro. Senhor Deus, Senhor Jesus, nós agradecemos imensamente por tudo e desejamos que a tua vontade seja feita em nós. Que assim seja.